Eu quero ler junto com você a palavra de Deus em Gênesis 49, versículos 8 ao 12. Nós vamos ler juntos ali a palavra de Deus, que diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Eu quero, nessa manhã, ministrar uma palavra, tem um tema: não cale a sua voz. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Não cale. O leão, ele é um símbolo tremendo ao longo da história humana. Em toda a história, o leão foi usado como um símbolo de dominação, de governo e de poder. Nós temos alguns reis que usaram o leão no próprio nome. O mais famoso deles, o rei inglês Ricardo, Coração de Leão. E muitos outros reis usaram o leão como o seu brasão. Existem países que adotam na sua bandeira essa figura do leão. Para vocês terem uma ideia, existe no mundo mais de 300 times esportivos que usam o leão no seu uniforme, na sua bandeira. Aqui no Brasil, para quem gosta de futebol, só na Série A e na Série B, nessas duas séries, existem hoje, no atual campeonato, 11 times que usam o leão como a sua bandeira, como o seu brasão. E na Bíblia, o leão aparece muitas vezes. É verdade que aparece de forma negativa, apontando para a força do inimigo, mas na sua maioria, mais de 90%, aparece na sua forma positiva, apontando para o poder de Deus. Na forma negativa, vocês conhecem o texto, 1 Pedro 5,8 diz que, Pedro escrevendo diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Mas é interessante dizer que mesmo quando aparece na forma negativa, demonstrando a força do inimigo, a Bíblia, o Senhor nos deixa claro que nós temos o poder de destruir o inimigo, mesmo que ele tenha a força do leão. Se você ler o Salmo 91, versículo 13, está escrito assim: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Uma figura do inimigo e o poder de Deus sobre a nossa vida. Paulo, escrevendo a respeito das suas guerras e das suas cadeias, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, prestes a ser levado à morte, ser um mártir, né? Ele diz no versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Vamos ir juntos? Amém. Mas na Bíblia, o leão também aparece de forma positiva. E o leão na Bíblia também é o símbolo da coragem, da ousadia, da intrepidez. Provérbios 28:1 diz: o ímpio, embora
O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O leão tem esse símbolo de força celestial. Quando João está tendo a visão em Apocalipse, no capítulo 10, ele diz, no versículo 1, ele diz, então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, as suas pernas eram como coluna de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como um rugido de um leão. E quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Bom, eu comecei dizendo que o leão tem uma figura negativa apontando para a força do inimigo. Eu continuei dizendo que o leão tem uma força positiva apontando para os seres celestiais e para cada um de nós, porque Deus nos dá autoridade e poder para pisar e pisotear o leão na figura do inimigo. Mas a figura mais forte para o leão, sem dúvida nenhuma, é a figura de Jesus Cristo. Apocalipse 5,5 diz, então um dos anciãos me disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Cada uma das tribos de Israel tinha um símbolo, um estandarte, como um desenho, e o desenho, o símbolo, o brasão da tribo de Judá era o leão. Nesse texto que li, no começo da ministração, Jacó está abençoando seus filhos. Ele, ao abençoar Isacar, ele fala que ele é como um jumento de ossos fortes, mostrando a sua força. Para Isacar, ele fala isso. Para Dan, ele fala que é como uma serpente, apontando para a sua astúcia e ligeireza. Mas Judá, ele chama de leão, o estandarte que se apresentava, a bandeira que se apresentava na saída para as guerras. Judá sempre estava na frente. Para vocês terem uma ideia, o peso dessa figura hoje na cidade de Jerusalém, a bandeira da cidade de Jerusalém é o leão de Judá. Eu trouxe até a figura da bandeira. Essa é a bandeira da cidade, tá, gente? Da cidade de Jerusalém. Observem a figura do leão. Judá aparece como aquele que ruge, aquele que vai adiante, aquele que governa. É muito importante se prestar atenção nesse início. E o texto que nós lemos, eu quero voltar um pouquinho nele, Gênesis 49, 8, 9 e 10, ele diz, os teus irmãos te louvarão, a ti te louvarão os teus irmãos. Ele fala de uma autoridade, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Ele fala aqui de uma posição familiar. Teus irmãos, eles se inclinarão diante de ti. Ele aponta então Judá como esse leãozinho. O leãozinho aqui não é o filhote, mas é o leão novo, que está subindo com uma presa na boca. Ele se encurva e ele deita. E quando o texto menciona ele como um leão velho, ele não está falando isso de forma pejorativa, mas ele está falando como aquele que sabe e já entendeu que ninguém vai mexer com ele. Tanto é que o texto pergunta, quem o despertará? Esse leão já tem entendimento para saber disso. O cetro é aquilo que os reis seguravam como símbolo de autoridade. Ele está dizendo, a autoridade não se arredará de Judá, nem o legislador dos seus pés. O legislador são as leis estarão aos seus pés. Mais tarde você vai descobrir que Jesus cumpriu toda a lei, até que venha Siló, uma figura de Cristo. E a ele, ao leão de Judá, se congregarão, como nessa manhã, todos os povos. Todos os povos. E o que vem depois disso é um cenário de prosperidade, uma prosperidade tremenda, um mundo transformado e redimido, onde cada um tem uma vide e um jumentinho. Você pode olhar para essa figura e achar uma vide de videira, de uva, e um jumentinho. O que é uma vide e um jumentinho? Meu irmão, é assim, você tem que contextualizar. Quem tinha uma vide, nesse tempo bíblico, era um microempresário, ou um grande empresário.
Só os empresários tinham uma vide. Um jumentinho, nesse tempo aí, era como se você tivesse, sei lá, um carro de negócios, uma caminhonete, alguma coisa nesse sentido. Isso aqui aponta diretamente para uma figura de prosperidade. Observe o que ele vai dizer, Gênesis 49:11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta a cepa, ao ramo mais excelente. Ele lavará suas roupas no vinho, falando da quantidade, da prosperidade dessa vide. E a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão vermelhos de vinho. Essa figura dos olhos vermelhos de vinho é porque, ao olhar a quantidade de vinho, haveria um reflexo no seu rosto e os seus olhos iriam fazer o reflexo de todo o vinho, por isso olhos vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. E o leite é uma figura de prosperidade, a terra que emana leite e mel. Uau, que prosperidade, que coisa tremenda. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Bom, agora então eu vou começar a pregar mesmo. Eu fiz essa introdução. Se o leão é um símbolo, quem entendeu isso até aqui, amém? O rugido representa a sua força. E um rugido de um leão, gente, o leão é o animal que eu mais estudei na vida, porque me chama muita atenção essa figura. O rugido de um leão é tão poderoso, que ele pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância pelos humanos, pelos animais. Se for num campo aberto, ele pode ser ouvido a inacreditáveis 70 quilômetros. O rugido de um leão. É um rugido forte que ecoa em todas as direções. É um som circular que marca o seu território. Na hora do rugido, o seu corpo se transforma numa caixa de ressonância. A sua laringe, ela é móvel, capaz de alongar e retrair. E é capaz de emitir sons altíssimos, mas ao mesmo tempo graves. O rugido de um leão, quando você vai estudar o animal, o rugido de um leão, ele revela, é como se fosse um DNA. Pelo barulho do rugido, ele revela detalhes sobre si mesmo. Pelo rugido de um leão, dá para saber se ele é novo ou se ele é velho. Dá para saber se ele é grande e forte ou pequeno e fraco. Pelo rugido, dá para saber se ele está bem de saúde. Por isso, quando um leão desafiante entra no seu território e começa a rugir, ele quer ouvir. Aquele que é o chefe do território, ele quer ouvir o rugido. A briga começa antes mesmo de se encontrarem. E quando o desafiante entra, se ele ouve pelo rugido que o leão que está ali, que é o que está dominando aquele território, pelo rugido ele perceber que aquele leão está fraco, então ele vai atacar. Pelo rugido. Ao ouvir esse rugido, ele consegue entender isso. O leão desafiante na nossa vida tem nome. O diabo. Por isso que, volto a ler 1 Pedro 5,8, que o diabo anda ao redor. Ao redor do quê? Ao redor do território, ao redor daquilo que Deus já te deu. E ele entra nesse território muitas vezes, ou ao redor, ele ruge para saber que som que vai sair lá de dentro. Para descobrir se você está fraco, se você abandonou o Senhor, se você está longe de Deus. E ao perceber isso, então ele entra para roubar, matar e destruir. O inimigo não tem coragem de entrar num território onde existe uma pessoa cheia de Deus naquele lugar, porque ele sabe que será destruído. O diabo rodeia trazendo ameaças, acusações e quer despertar na gente o medo, a covardia, o terror, a fraqueza. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando o diabo vem com o rugido dele, olha a boa notícia, Joel 3:16. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo.
Quem pode dar glória a Deus por isso? O rugido de Deus não chega a 8 quilômetros de distância. O rugido de Deus faz céus e terra tremerem. Porque ele é o leão de Judá. E a palavra de Deus, no versículo aqui de Joel, rugirá, significa um rugido de vitória. Mas também significa, através do seu povo, é uma resposta ao rugido dos seus filhos. Eu acho isso interessante, porque também aponta para a resposta a um rugido de desespero que os filhos dão. Bom, quem aqui é pai e mãe, levante a mão aí. Os pais conhecem o som que os filhos fazem. Sim ou não? Pelo som, meu amigo, pelo som, você sabe. Por exemplo, com os nossos filhos, a gente conheceu muito rapidamente o som da fome. Não era assim tão assim do jeito que eu estou fazendo, mas estou forçando um pouco. O som da fome. A gente conhece o som da alegria, o som do desespero e o som da dor. E é interessante que os pais não precisam estar, em especial até as mães, né? Mas os pais não precisam estar no ambiente. Pelo grito, pelo som de dor, você já consegue escalar se foi grave, gravíssimo, fatalíssimo. Você vai escalando pelo som do grito, né? Uma mãe, um pai sabe a distância pelo som do filho. A primeira vez que eu ouvi esse som de desespero foi quando o Brian, com 4 anos, ele subiu numa cama elástica e tinha aquela proteção, aquela tela de proteção, ok? Ele mordeu a tela de proteção e se jogou para trás. E arrancou o dente. E aí você pensa, meu filho está numa cama elástica. O que passa pela cabeça em morder a corda de proteção e com a boca fechada se jogar para trás? E aí ficou dos 4 aos 6, sem aquele dente. Coisa linda para os pais que amam tirar foto dos filhos. E aí veio a Mel e a gente disse, graças a Deus, essa vai ter os dentes até o momento certo. Quando deu 4 anos, eles combinaram. A gente estava num aniversário e de repente eu ouvi o som da sirene. E ela tinha caído e dado com a boca no chão. E se o Brian perdeu 1, ela falou, não perco pro meu irmão, vou perder 2. E aí foram os 2 da frente. E ela ficou banguelinha 3 anos da sua vida. Dependendo do som que sai da boca dos filhos, a gente precisa ter uma reação imediata. Agora preste bem atenção. Assim Deus, que conhece os seus filhos, envia uma resposta imediata ao pedido de socorro dos seus filhos. Deus te conhece. Deus sabe exatamente. Sabe, por isso que eu sempre digo, abra sua boca, clame, chore, porque o Pai vai aparecer com a resposta de alívio. Sabe, nós estamos numa época, num tempo que é a hora de provocar o rugido do leão de Judá. E Deus está nos convocando a isso. Isaías 43, 6, 7, diz assim, Deus diz assim, direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para minha glória, a quem formei e fiz. Sabe, quando o inimigo ouvir o rugido do Senhor em você, ele vai fugir, espalhar, derreter. Quando você clama e grita ao Pai, ele ruge sobre você em triunfo. E o teu som na terra, é aqui que eu começo a funilar onde eu quero chegar. O teu som na terra provoca o trovejar de Deus na sala do trono. O leão de Judá, que nunca perdeu uma batalha. Eu não sei como é que você vai ouvir essa frase. O leão de Judá, que nunca perdeu uma batalha, está rugindo por você. É isso. A sua voz
a voz de Deus faz com que as trevas recuem. E existe um grito que Deus ama ouvir do seu povo. Salmos 29, versículo 7 diz assim: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja. A palavra troveja é a mesma que ruge. E sobre os mares se ouve a sua voz, a voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas da árvore. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. Enquanto Deus ruge, o povo grita, glória a Deus. Então, eu vou contar até 3, nós vamos dar o glória a Deus mais alto que você pode dar aqui. Depois nós vamos aplaudir o Senhor, porque enquanto gritamos glória a Deus, a voz do Senhor ruge do céu na sua casa, na sua família, nos seus negócios, onde você colocar a mão. Vamos juntos? 1, 2, 3. Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Esse é o tempo do Senhor rugir do céu. Mas lembre-se sempre, Joel 13,16, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo. E agora eu quero destacar a palavra povo. Povo aqui, o Senhor será um refúgio para o seu povo. Povo é a mesma palavra para filhos. E filhos apontam para um relacionamento, ou seja, aqueles que vivem em função de um relacionamento. Você sabe qual que é? Você sabe por quê? Que quando você está desesperado, precisando de algo, você ora, e quando você recebe, você para de orar? Você quer saber a resposta? Porque você estava orando pela necessidade e não pelo relacionamento. Então, Deus tem uma porção de gente que grita em desespero para Ele, somente na necessidade, não pelo relacionamento. Os filhos apontam para um relacionamento. Quando sou próximo de alguém, eu tenho uma relação de proteção. Os meus filhos têm isso comigo, os filhos de vocês têm isso com vocês. De proteção, de cuidado, de amor em todas as esferas. E é por isso que a metáfora do leão é tão preciosa. Porque o leão é um felino sociável. Eles vivem em bando. Eles se protegem. Cada um tem o seu papel bem definido. São incríveis. E o mais maravilhoso é que eles não têm crise de identidade. O leão sabe que é leão. Todo mundo sabe que ele é leão. E quando ele ruge, então, todo mundo estremece com o rugido do leão. Sabe, o som que sai da nossa boca. Por isso o tema dessa mensagem, não cale a sua voz. Ele é poderoso, se você soubesse. Com Josué, quando ele cerca Jericó, a gente sempre diz que eles tocaram as trombetas e os muros caíram. Mas foi mais do que isso. O texto diz em Josué 6,20, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Escute agora. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, juntos em unidade. Eles gritaram o som produzido do interior, de forma unânime, e enterraram as muralhas. Quando Josué estava sendo atacado, o rei Josué estava sendo atacado por 3 exércitos diferentes, ele tomou uma decisão de, ao invés de colocar os combatentes na frente do exército, ele colocou os músicos e os cantores. Olha o que acontece com isso, 2 Crônicas 20, 21. Josué ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando Josafá. Louvando a Deus o Senhor. Olha a letra da música, cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar,
O Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas, os edomitas, e eles foram derrotados. Quando o povo começou a cantar, diz para quem está perto, não cale a sua voz. Gideão, na guerra dos improváveis, sobrou somente 300 homens. E eles venceram os midianitas. Querem saber como? Juízes 7:20. Tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. O que está escrito agora? Gritaram. A espada pelo Senhor, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. E o que aconteceu com os inimigos? E todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Diga para quem está perto de você, não cale a sua voz. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul e pelos inimigos de todo lado, Davi gritou. 2 Samuel 22, versículo 7. Olha o que Davi escreve. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O que está escrito? O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se, olha o rugido, e tremeu, os alicerces do céu estremeceram. Olha o que diz agora no 14 do mesmo capítulo. Dos céus o Senhor rugiu, bradou, ressoou o quê? A voz do Altíssimo. Olha o que Deus faz. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor com forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram mais fortes ou fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Davi gritou e Deus respondeu. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu não sei, querido. Eu sinceramente não sei se você está vivendo algo terrível, o que você está passando, mas eu tenho uma resposta bíblica. Clame, chore, grite. Deus pelejará por você. Louve ao Senhor. A palavra louvor deriva de uma palavra halal, que é a mesma palavra raiz para uma outra, aleluia, que é popularmente conhecido por nós como aleluia. Aleluia é uma palavra no contexto de guerra. É como dizer ao inimigo, enquanto eu louvo, tu serás destruído. Olha o poder dessa palavra, gente, pelo amor de Deus. Palavra aleluia. Por isso, o salmista começa o Salmo 149 com esta palavra. Olha o que ele diz no 149, do 3 em diante. Diz, aleluia, aleluia. Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se o povo de Israel por causa do seu Criador. Fiquem contentes, ó povo de Jerusalém, por causa do seu rei. Escute agora. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toquem pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra do quê? Da vitória. Que os seus servos se alegrem com o quê? Com a vitória. E cantem alegremente nas suas festas. Aleluia! Aí na hora do louvor você fica assim, ó. Aí você diz, dá um glória a Deus aí, bate palma. Eu não gosto disso, pastor. Parece assim, aquelas corujas. Eu não gosto disso, pastor. Mas assim, pastor, quando o meu time faz um gol, aí é diferente, pastor. Aí é loucura. Aí nós vamos mesmo. Mas para Deus, pastor, é assim. Deus não gosta de festa. Pega isso aqui, ó.
Olha o que Deus está dizendo ali, pois o Senhor está contente com o seu povo, ele dará aos humildes a honra da vitória. O último versículo, que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Um pouco mais em cima diz, e isso com dança, com louvor, toquem pandeiros, lira. Eu estou quase comprando um pandeiro. Ao som dos instrumentos, vamos nos alegrar. Eu não gosto de guitarra, eu não gosto de bateria, eu não gosto, mas como você é chato e insuportável. Nós estamos aqui para festar e o povo de Deus grita mesmo, aleluia, aleluia, aleluia. E para você que é chato, aleluia 2 vezes, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Existe um som que faz as nações tremerem. Existe um som que faz os reinos caírem. Existe um som que promove justiça. Pasmem, esse som sai da sua boca. O poder que isso tem, por isso cantem. Cantem, louve, clamem. Salmo 22, 3. Porém tu, ó Deus, és santo. Tu que habitas... Coloca ali, Caio. Caio, o leão não pode dormir. Vamos para o próximo aí, 22, 3. Porém tu és santo. Agora sim. Porém tu és santo. Tu que habitas entre os louvores. E você não é capaz de louvar a Deus em absolutamente nada. O inimigo se cala quando você tem adoração nos lábios. Deixa eu te perguntar, o que você tem nos lábios? Assim como a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Quem você louva? Sabe, Oséias 11:10 diz, andarão após o Senhor, e ele rugirá como leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Prepare-se para um grande abalo na sua vida, na sua casa, mas fique tranquilo, é Deus que está fazendo. A adoração é a arma mais poderosa que nós temos contra o inimigo. Qual é o som da sua boca? Posso ouvir um aleluia aqui nessa manhã? Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Deus quer que ecoemos seu rugido, o povo da aliança. É o povo que ruge com o seu Deus. Você tem um rugido no seu coração. Você tem um som no seu interior e que o brado do Senhor se erga em você. Sabe, qualquer atmosfera ao seu redor, coloque o seu coração na sua boca, porque nós vamos avançar. Porque nós vamos vencer. Porque nós vamos atropelar o inimigo. Nós vamos conquistar tudo aquilo para o qual fomos conquistados. Joel 2:21. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Onde estão aqueles que nessa manhã podem, diante do nosso Deus, aplaudir o Senhor mais uma vez? Faz um barulho aí, me ajuda. Amém? Existe um som, entra dentro da minha mente. Existe um som guardado em você, que é o som que vai anunciar a vitória. Há um poder no seu interior. Aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem um som dentro de você. O som de uma pessoa que está se erguendo com um grito no coração. Uma linguagem de fé. Olha o que diz no Salmo 89:15. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam, porque és bondoso. Sabe, eu quero dar alguns conselhos. Eu nem vou muito longe nessa manhã, mas comece agradecendo pelo ontem. Pastor, o que eu falo? Comece agradecendo pelo ontem. Sabe, comece
a desde já celebrar o algo novo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, diga, tem vezes que eu fico parecendo meio doido. Tem vezes que eu começo a dizer, seja bem-vindo àquilo que está chegando. Eu não vi, mas sei que Deus está mandando. Seja bem-vindo. Pode vir. Se é do Senhor, seja bem-vindo. Diga, seja bem-vindo o que está chegando da parte do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos. Seja bem-vindo. O Senhor está dizendo nessa manhã, a sua voz ecoa. Quando o diabo oferece o pecado para Adão e Eva, eles silenciam. E quando Jesus está na cruz, no momento de silêncio, Jesus não fica quieto, ele dá um grito, ele diz, está consumado. Ele dá um grito para as trevas. Sabe, está consumado. Todos os teus envolvimentos emocionais conturbados, o Senhor está dizendo, está consumado. Todas as perdas que você experimentou, Jesus está dizendo, chega, está consumado. Será daqui em diante. Todas as dores, todas as feridas, está consumado. É chegado um tempo de nós pressionarmos. Muitos que estão estacionados, mesmo com as portas abertas, acreditem nisso. A porta abre, a pessoa fica estacionada. O inimigo vai fugir. Eu estou profetizando sobre a sua casa, a estação vai mudar. Coisas vão acontecer, receba essa palavra, avance, empurre as trevas, empurre o medo, empurre as enfermidades, empurre as palavras negativas e avance, sabe? Não ensaie novas falhas, responda ao rugido de Deus com ação de graças. Comprometa-se a percorrer a distância, seja ela qual for, a viver o propósito, não importa qual seja, sabe, parar de se esconder, Deus está com você. Eu acho lindo o Salmo 139, 5. Olha onde Deus está, Salmo 139, 5. Um para frente aí, Salmo 139, 5. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o teu poder. A luz que Deus colocou em você fará com que as trevas ao redor se dissipem. Receba essa palavra. A guerra ao seu redor fez com que o medo penetrasse na sua alma. As decepções paralisaram você. A alegria foi tirada, te levando para uma estação de estagnação. Mas nessa manhã, gente, vocês não vieram aqui para ouvir uma palestra, vocês vieram aqui para ouvir uma ministração da parte de Deus, que destrói todas as muralhas que estão na sua mente, te travando. O Senhor te trouxe aqui para dizer, vá em frente, se mova, e a alegria vai repousar sobre você novamente. O Senhor te trouxe aqui para dizer, eu estou contigo, por trás e por diante, e a minha mão está sobre ti. Sabe, o medo fez você perder a visão, e você perdeu a visão do que Deus tem para você. O maior ladrão dos sonhos é o medo. É quando ficamos aterrorizados, mas hoje a mão do Senhor está te empurrando para frente. Sabe, Deus está te enchendo de força para a jornada que está diante de você. Pare de ouvir o inimigo. Suba o monte para você enxergar o que Deus tem. Que a sua voz seja mais alta do que o grito mais alto que você já ouviu. Porque Deus vai te ouvir. Surgirá um grito de graça de dentro de você. Deus não nos chamou para o silêncio. Quando você abre o livro de Gênesis, você imediatamente conhece um Deus que está falando para dentro das trevas. Ele fala para dentro das trevas. E havia trevas, e ele disse, haja luz. Um Deus que fala para dentro das trevas.
E o que a gente vê, como disse em Adão, é um Adão que se cala diante das trevas. Mas Deus não te fez para se calar, mas para falar para dentro das trevas. O inimigo pode estar bramando ao seu redor. O diabo pode estar te ameaçando o tempo todo, mas o Senhor te diz: eu sou o leão que ruge mais alto. Essa é uma palavra para a sua vida. Sabe, encontre a sua voz, encontre o seu dom, o seu som, encontre o seu rugido, levante-se das cinzas e deixe que o brado saia de dentro de você. Eu preciso falar uma coisa para algumas pessoas bem específicas nessa manhã. Deus vai desfazer os seus nós. Deus vai desfazer os seus nós. Deus vai ativar algo poderoso dentro de você. Coisas vão acontecer a partir de hoje que você nem sabia que existiam, que eram capazes de acontecer na sua vida. Deus vai te tirar da lama e te colocar em terrenos altos. Quem está recebendo essa palavra? Uma janela de oportunidade. Vai recebendo essa palavra. Uma janela de oportunidade se abrirá diante de você. E é uma janela kairós. Vem do céu. E você vai dizer: só Deus pode ter feito isso. É só Deus que fez isso. Só pode ter sido o Senhor. Sabe, Deus quer fazer de você um trovão no meio da tempestade. Não precisa ter medo da tempestade. Porque ou Deus te livra dela, ou Ele vem andando sobre o mar. Você sai do outro lado, sabe? Quando as coisas tremerem, você se lembrará que Deus é contigo. Salmo 33:8 diz assim: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Não tema o tremor, não tenha medo do tremor, porque dentro dele estará a sua libertação. Quando Deus quer fazer algo na vida de algumas pessoas, Ele emite um som e nós respondemos a esse som. O que acontece é que quando Jesus morre, Ele ainda fica um prazo de 40 dias nessa terra e depois Ele é levado aos céus. Os discípulos estão prontos. Eles foram comissionados. Eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Mas Jesus diz: esperem o som. E então, vocês transbordarão esse som. E é aí que o mundo será abalado. Observe o que diz Atos 2:24. Eu quero ler junto com você. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Escute, começou com um som, e foram vistas por eles línguas repartidas como de um fogo, dos quais pousaram sobre cada um deles. Observe agora, o som veio de Deus. Observe agora como isso vai ser transbordado neles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer o quê? Da onde veio o primeiro som? Do céu. A gente responde ao som. Se Deus está rugindo, eu vou rugir também. Se Deus está bradando vitória, eu vou bradar vitória também. Porque Deus está comigo em todos os lados. O Senhor está comigo. Todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus vai dar novos relacionamentos e direcionamentos para pessoas aqui nessa manhã. Ande com o Senhor e você verá as vitórias em você. O destino de pessoas aqui começa a ganhar uma nova vida. Existem ministérios que estarão sendo ativados. Existem empresas que vão nascer aqui nessa manhã e outras abrirão janelas de prosperidade sobre elas. Há algo novo chegando da parte de Deus. Eu estou cheio desta palavra. Existe um novo som. Existe uma nova atmosfera. Eu não fico aqui domingo após domingo falando esse tipo de coisa. Quem está aqui comigo há muito tempo sabe. Se eu estou falando,
eu garanto, Deus está fazendo algo novo. Algo novo. O leão de Judá, ele está rugindo nessa manhã. E Deus te deu um som. Quem pode fazer um barulho, pode aplaudir o Senhor, pode dar um glória a Deus. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Não seja vencido pelo silêncio. Eu quero ler ainda um último versículo. Salmo 32, 3, dá para pôr? Coloca para mim. Olha o que está escrito nesse salmo. Enquanto calei. Há uma tradução que diz, enquanto eu fiquei quieto. Enquanto calei os meus pecados. Envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Vou falar uma coisa para você. Jesus não morreu na cruz para você ficar gemendo. Deus colocou um brado de vitória dentro do teu peito. A hora de se levantar. Nós não temos esse versículo ali. Acaba aí, mas enquanto o louvor estava sendo cantado aqui nessa manhã, o Senhor colocou ainda 2 versículos no meu coração. O primeiro é Isaías 62, 6. Que diz, o Senhor diz assim, ó vós, que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Deus quer fazer da sua voz a voz dele. Deus quer te tirar desse estado de lamber as feridas. Porque Deus quer te usar poderosamente. Eu quero terminar com Jeremias, quando ele disse, já falei isso aqui, mas eu quero reforçar. Quando Jeremias, no capítulo 15, versículo 18, ele estava lambendo as feridas dele. E ele só gemia para Deus. Ele dizia, por quê? Por quê? Por quê? Talvez esse seja o retrato da sua vida. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E Jeremias, escrevendo o texto, a gente lê e ele diz, a pergunta que ele fazia para Deus era, por que dura a minha dor continuamente e não aceita cura? Jeremias estava num estado, redobre sua atenção, e Jeremias estava num estado tão deprimente, que ele diz para Deus, com toda sinceridade, ele diz, tu é uma coisa mentirosa? Não existe mesmo. Porque para mim, ele diz, tu é como águas inconstantes. E então Deus responde. Talvez Deus poderia fulminar Jeremias. Mas Deus responde Jeremias. Olha a resposta de Deus. Jeremias, se tu voltares, eu te trarei. Olha que lindo. Durante muito tempo, eu me questionava a respeito dessa frase, porque ou eu volto ou é Deus que me traz. Mas é os dois. Deus está dizendo, se você se levantar, eu te puxo. Se tu voltares, eu te trarei. E estarás diante de mim. Escute agora. Se você definitivamente apartar, separar o que presta do que não presta, Jeremias. Se você separar o que é pecado daquilo que é santo, Jeremias. Porque tem uma porção de gente aqui nessa manhã que mistura pecado com santidade o tempo todo. Olha o que Deus diz para Jeremias. Então, tu serás como a minha boca. É como se Deus dissesse, a hora que eu rugir aqui, tu vai rugir aí. A hora que eu falar aqui, tu vai falar aí. Tu serás como a minha boca. E aí Deus vai dar um futuro de vitória. Ele diz, os teus inimigos vão voltar para ti, mas tu não vai mais a eles.
Escute agora. Eu te porei como um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor para te guardar e te livrar. E ele dizia: arrebatar-te-ei da mão do maligno e livrar-te-ei da mão do inimigo forte. Se tu voltares, eu te trarei. E tu serás como a minha boca. Queridos, está na hora de você falar para dentro das trevas. Está na hora de você falar para dentro das trevas. Porque Deus colocou um brado de vitória dentro do seu peito. Quem recebe essa palavra, diga amém.